O papel tremia nas minhas mãos, não por causa do frio, embora o escritório estivesse gelado naquela noite de quarta-feira, com o ar-condicionado que Roberto nunca desligava, zumbindo baixinho no canto, feito um animal adormecido. Tremia porque o que eu segurava, aquelas folhas brancas com números e nomes e datas impressas em tinta preta e indiferente, tinha o peso de 35 anos de mentira. 35 anos. Eu fiquei ali parada por não sei quanto tempo. Podia ouvir o relógio de parede da sala batendo as horas. O mesmo relógio de madeira escura que compramos juntos numa feira de antiguidades, logo depois do nosso casamento, quando ainda achávamos que tínhamos a vida inteira pela frente e que essa vida seria sempre nós, somente nós. Podia ouvir meu próprio coração, um bater pesado e estranho que não reconhecia como meu. E podia ouvir, muito lá no fundo da memória, a voz do Roberto dizendo todas as terças-feiras, durante décadas: vou pro clube, amor, volto tarde, não me espera acordada, não me espera acordada. Por quanto tempo eu obedeci? Por quanto tempo eu deitei na cama que era nossa e apaguei a luz às 10 da noite como ele pedia, como se fosse o mais natural do mundo um homem sair toda semana no mesmo horário, para o mesmo lugar, com os mesmos amigos que eu mal conhecia. 35 anos. 182 dias por ano, mais ou menos. Isso dava quantas terças-feiras? Eu não tinha forças para calcular, só tinha forças para segurar aquelas folhas e tentar respirar. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o nome, Renata, escrito com uma caligrafia que não era a do Roberto, uma letra arredondada e feminina que me pareceu, de alguma forma cruel, muito bonita. Renata, num envelope branco dentro da gaveta do meio da escrivaninha, que eu abri só porque o médico tinha me pedido os documentos do seguro de saúde do Roberto antes da cirurgia. Só por isso. Entrei no escritório dele pela primeira vez em anos, naquela noite em que meu marido estava deitado numa cama de UTI, com tubos saindo de todo lugar, e o que encontrei foi um nome que não era o meu, Renata. E do lado do envelope, meticulosamente organizados em pastas de plástico transparente, que pareciam ter sido compradas especialmente para aquele fim, havia extrato de banco, transferência automática, todo mês por anos e anos e anos, para uma conta com um endereço que eu não conhecia, numa rua de um bairro da cidade onde nunca estive. E havia fotos, não muitas, mas havia. Sentei no chão do escritório do meu marido, e a vida que eu pensava ter vivido começou a se desfazer como açúcar na chuva. Deixa eu te contar como cheguei até aquela quarta-feira. Deixa eu te contar tudo, desde o começo, porque essa história precisa ser contada inteira. Não por raiva, embora a raiva tenha existido, nem por vingança, embora o pensamento tenha me visitado em noites de insônia, mas porque eu passei a vida inteira acreditando que minha dor precisava ser engolida em silêncio e eu decidi que essa seria a última vez. Era uma terça-feira como qualquer outra quando o telefone tocou às 22h30. Eu estava na cama com um livro no colo, fazendo exatamente o que fazia toda terça-feira há mais tempo do que consigo me lembrar. Esperava Roberto sem parecer que estava esperando. O número que apareceu na tela era desconhecido, com o prefixo do hospital municipal que fica a 12 quarteirões da nossa casa. Dona, o senhor Roberto foi trazido de ambulância. A moça do outro lado disse, a voz profissional e cuidadosa, da forma que as vozes ficam quando carregam notícias que pesam. Ele teve um AVC. O senhor está estável, mas precisamos que a senhora venha o quanto antes. Fui, claro que fui. Peguei a bolsa, o casaco, as chaves do carro, tudo ao mesmo tempo, com as mãos que tremiam por razões completamente diferentes das que tremeriam horas depois. Fui porque Roberto era meu marido, porque eu o amava, ou pensava que amava, ou amava a ideia dele que construiu por 3 décadas e meia. Fui porque o relógio na parede marcava quase 11 da noite, e meu marido estava num hospital, e nenhuma outra coisa importava naquele momento. Mas antes de continuar, quero te fazer uma invitação muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e gosta das minhas histórias. E comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo. Agora vamos continuar. Roberto estava sedado quando cheguei. O médico de plantão, um homem jovem com olheiras que contavam histórias de muitos plantões seguidos, explicou com paciência o que aconteceu. Um AVC isquêmico. Grave, mas com boa prognose se tratado nas próximas horas, o que já estava sendo feito. Precisariam operar, precisariam de documentos. O seguro-saúde do Roberto, que ele sempre gerenciava sozinho porque era,
como ele sempre dizia, mais prático assim, estava numa pasta no escritório de casa. Voltei para casa às 2 da manhã com uma lista de papéis na mão e um vazio no peito que eu atribuía ao susto, ao cansaço, ao cheiro forte de hospital que ainda impregnava minha roupa. Entrei no escritório que Roberto mantinha sempre fechado, não por regra, não havia regra, apenas por hábito, pelo hábito de décadas de um espaço que era só dele e que eu respeitava, porque confiar em alguém significa, entre outras coisas, não precisar olhar para tudo. Abri a gaveta do meio à procura da pasta do seguro e encontrei o envelope com o nome de Renata. Poderia ter fechado a gaveta, poderia ter fingido não ter visto, poderia ter pego o seguro e ido embora e deixado aquilo para depois, para quando ele estivesse bem, para nunca. Mas havia algo na forma como meu nome estava ausente daquele escritório, algo que eu só percebi naquele momento às 2 da manhã, com o relógio batendo no silêncio da casa, que não me deixou largar aquele envelope. Não havia nenhuma foto minha no escritório do meu marido. Percebi isso só então. 35 anos de casamento, uma filha, viagens, festas de aniversário, a foto do nosso casamento que ficava na sala, mas nunca aqui, nunca neste espaço que era o coração da sua vida privada. No lugar onde Roberto passava horas a fio aos fins de semana, onde ele dizia que precisava de silêncio para trabalhar, onde eu nunca entrei sem pedir licença mesmo sem que ele pedisse isso, havia papéis, livros, o relógio de mesa que ganhei de presente, e ele pediu emprestado uma vez e nunca devolveu. E havia um envelope com o nome de uma mulher que eu não conhecia. Abri o envelope. A caligrafia arredondada escrevia palavras simples. Roberto, o Felipe passou no vestibular. Queria que você soubesse logo. Eles anunciaram hoje de manhã. Ele está feliz demais. Eu também. Obrigada por tudo. Sempre. Renata. Felipe. Quem era Felipe? Abri a gaveta de baixo. As pastas transparentes estavam lá, organizadas por ano, com a mesma meticulosidade que Roberto organizava os arquivos da empresa dele. A mesma atenção a detalhes que eu sempre admirei nele, que sempre chamei de capricho, que nunca imaginei que pudesse ter sido usada para esconder de mim uma vida inteira. Sentei no chão, porque as pernas simplesmente pararam de funcionar, e comecei a ler. Os extratos bancários cobriam 14 anos, uma transferência todo mês, no dia 15, para uma conta no nome de Renata Carvalho Santo. O valor variava, crescia ao longo dos anos, mas nunca faltava. Nunca em 14 anos faltou um mês. Havia recibos de escola particular, de plano de saúde, de material escolar com o nome de criança, Felipe, sempre Felipe, e mais tarde de cursinho pré-vestibular. Havia uma escritura de apartamento, um 2 quartos num bairro que Roberto nunca mencionou, no nome de Renata Carvalho Santos. A data da escritura era de 16 anos atrás, e havia foto. Poucas, como eu disse, 5, talvez 6. Roberto mais jovem, com cabelos que eu reconhecia de uma época em que nossa filha ainda era pequena, e usávamos o carro que eu chamava de tartaruga por ser tão velho. Roberto sorrindo de um jeito que eu conhecia, mas que parecia diferente naquelas fotos. Mais leve, talvez, mais solto. Ao lado de uma mulher de cabelos escuros e olhos claros, que segurava nos braços uma criança pequena. Uma criança que tinha os olhos do meu marido. Fiquei no chão do escritório até o dia começar a clarear pelas frestas da janela. Não chorei naquela noite. Isso me espantou depois. Me espantou durante muito tempo. Achei que choraria. Achei que gritaria, que quebraria alguma coisa, que faria alguma coisa dramática que correspondesse ao tamanho do que estava acontecendo dentro de mim. Mas o que aconteceu foi um silêncio profundo e gelado, como quando se mergulha numa piscina funda e o mundo lá de cima some, substituído só pelo azul escuro da água e pelo barulho abafado do próprio sangue nas orelhas. Minha vida inteira se revelou uma farsa. Não toda, sei disso agora, depois de muito tempo e muita dor. Não toda, mas parte demais. Uma parte grande e fundamental e terça-feiriça que eu simplesmente nunca vi. Você precisa entender como era o Roberto para entender o que aquela descoberta significou. Não o Roberto das fotos escondidas, não o Roberto das transferências mensais e do apartamento que comprou sem me dizer. O Roberto que eu conheci, que me apaixonou, que me pediu em casamento numa noite de maio, cheirando a jasmim no quintal da casa da minha mãe. Esse Roberto. Nos conhecemos quando eu tinha 23 anos e ele tinha 26. Foi numa festa de aniversário da minha amiga Cristina, num apartamento pequeno demais para a quantidade de gente que estava lá, e ele estava encostado na parede da cozinha, segurando um copo de refrigerante porque não bebia, nunca bebeu,
uma característica que minha mãe elogiou na primeira vez que o conheceu e que eu considerei, ingenuamente, um sinal de caráter. Roberto era calmo. Essa é a palavra que sempre usei para descrevê-lo. Calmo de um jeito que parecia sólido, como madeira densa ou pedra. Um jeito de estar no mundo que me fazia sentir segura só de estar perto. Ele escutava as pessoas de verdade, olhava nos olhos quando conversava, lembrava de detalhes que eu mencionava de passagem e retomava semanas depois com uma naturalidade que me encantava. Você falou que gostava de jasmim, ele disse, e trouxe um galho do jardim, da casa da mãe dele. Você disse que nunca tinha comido comida árabe, e ele marcou um jantar num restaurante libanês e pesquisou sobre os pratos para poder me explicar. Era assim, Roberto, atento, presente, ou parecia ser. Casamos depois de 2 anos de namoro. Uma cerimônia simples, porque Roberto não gostava de exageros, nem eu, e porque os dois juntos ganhávamos o suficiente, mas não sobravam firulas. Alugamos um apartamento de 2 quartos no bairro onde ele já morava, perto do trabalho dele, longe do da minha família, mas o amor justificava tudo naquela época. O amor justificava a distância, justificava abrir mão do apartamento que eu dividia com uma amiga e que me dava uma independência que eu ainda nem sabia o quanto ia sentir falta, justificava organizar toda a nossa vida ao redor dos hábitos e preferências de um homem que eu achava que conhecia completamente. As terças-feiras começaram no 2º ano de casamento. Isso eu lembro com precisão cirúrgica, porque foi logo depois que perdi meu primeiro emprego, uma demissão em massa que me pegou de surpresa e que me deixou alguns meses em casa enquanto procurava outro trabalho. Roberto tinha começado a frequentar um clube de sinuca com amigos de infância que ele havia reencontrado, um ritual masculino que parecia inofensivo e até um pouco bonitinho. Homens de quase 30 anos jogando sinuca como se ainda fossem adolescentes. Ia toda terça, chegava por volta de meia-noite, meia-noite e meia, cheirando ao cigarro alheio dos outros que fumavam no clube. 6 meses depois eu tinha emprego novo e uma rotina estabelecida. E a terça do Roberto era parte dessa rotina como a quinta da aula de pilates da minha vizinha Dona Geralda ou o sábado de feira da Cristina. Apenas uma coisa que acontecia toda semana, sem drama, sem questionamento, sem que eu ao menos pensasse em perguntar por quê. Por que não perguntei? Essa pergunta me assombrou por muito tempo, me assombra até hoje. Às vezes, naquelas madrugadas em que o sono não vem e a cabeça insiste em revisitar os arquivos. Por que não perguntei? Por que não desconfiei? Havia sinais? Havia. É claro que havia. Sempre há, quando a gente olha de trás para frente. A questão é que olhar de trás para frente é infinitamente mais fácil do que ver o que está na frente quando o coração decide que prefere não ver. Havia as terças, claro, imutáveis, rituais, sagradas, mesmo quando chovia torrencialmente, mesmo quando nossa filha, a Ana, estava doente na cama, mesmo na semana em que o pai dele morreu e eu achei que ele iria cancelar, que seria natural cancelar, e ele foi mesmo assim depois do velório. Voltou tarde, cheirando ao cigarro dos outros no clube, e eu engoli a estranheza porque Roberto era assim, me disse. Precisava de amigos para processar a dor. Cada um tem o seu jeito. Havia os fins de semana no escritório. Cada vez mais frequentes ao longo dos anos, começaram esporádicos e foram se tornando regulares, quase toda semana. Roberto no escritório por horas, enquanto eu cuidava da casa e da Ana, e da vida que ele não estava presente para compartilhar. Eu entendia. Era trabalhador, o Roberto. Isso eu nunca questionei. O trabalho justificava muita ausência. Havia os momentos em que o celular tocava e ele saía do cômodo para atender. 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, 100 vezes ao longo de 35 anos, eu vi as costas do meu marido saindo pela porta enquanto ele apertava o telefone contra o ouvido e baixava a voz. Achei que era trabalho. Achei que era a mãe dele, com quem tinha uma relação intensa e às vezes tensa. Achei que eram os amigos do clube. Achei tanta coisa, exceto a única coisa verdadeira. E havia a vez, uns 20 anos atrás, em que a Ana, que devia ter uns 10 anos, perguntou numa noite de terça-feira, enquanto jantávamos as duas sozinhas: "Mãe, por que o papai nunca fica em casa na terça?" E eu, que deveria ter parado para pensar naquela pergunta de criança que tocava em algo real, disse: "Porque ele tem amigos também, meu amor. É importante ter amigos." E a Ana aceitou essa resposta, e eu aceitei essa resposta, e a terça seguiu sendo sagrada por mais 25 anos. Eu era uma mulher que trabalhava, cuidava da casa, criava a filha, cultivava o casamento, acreditava que estava construindo algo sólido. Não era ingênua, não era tola.
era comprometida. Havia escolhido aquele homem e aquele casamento e aquela vida e havia me dedicado a eles com tudo que tinha. A dedicação era tão total, tão sincera, tão minha, que eu simplesmente não tinha espaço dentro de mim para alocar a desconfiança. O amor faz isso. Essa é a parte mais cruel. O amor que é verdadeiro, que é construído ao longo dos anos, que tem dentro dele a memória de uma filha nascendo e de doenças enfrentadas juntos, e de viagens e de birras, e de reconciliações, e de tantos pequenos momentos que fazem uma vida. Esse amor cria uma armadura invisível em volta da mente que filtra as informações perigosas antes que cheguem ao coração. Não é estupidez, é sobrevivência. Eu sobrevivi por 35 anos sem saber que estava sobrevivendo. O pior momento, antes do hospital, antes do escritório, antes de tudo, foi algo tão pequeno que eu quase não consigo reconstruir agora, sem sentir vergonha. Foi há uns 3 anos. Roberto tinha ido ao clube, terça-feira. Como sempre, eu estava limpando a gaveta do quarto, uma daquelas limpezas de quando se perde alguma coisa e se acaba reorganizando tudo, e encontrei um cartão de visita dobrado no bolso de um casaco dele que estava guardado lá por engano. O cartão era de um restaurante cuja cozinha eu nunca tinha ouvido falar. Dei a volta no cartão e havia um número escrito à caneta. Só o número, sem nome. Fiquei olhando para aquele número por talvez 2 minutos. Depois dobrei o cartão, coloquei de volta, fechei a gaveta e fui terminar o jantar. Não liguei, não perguntei, não investiguei. Escolhi não saber. E essa escolha, que naquele momento pareceu ser a escolha sensata, a escolha de uma mulher adulta que confia no marido e não quer criar drama por um cartão de visita num bolso de casaco, foi provavelmente a escolha que me manteve cega por mais 3 anos. Mas o escritório não me deu escolha. Depois de horas no chão com as pastas transparentes e os extratos bancários e as fotos de um homem que reconhecia como meu marido, mas que não reconhecia de dentro para fora, comecei a entender o tamanho do que estava diante de mim. Renata Carvalho Santos. Felipe, o filho dela, o filho deles, o apartamento comprado há 16 anos, as transferências que cobriam desde a escola primária até o cursinho pré-vestibular de um rapaz que agora, pelo cálculo das datas, devia ter por volta de 20 anos, o clube de sinuca, 35 anos de terça-feira. Quantas terças-feiras de sinuca foram reais? Quantas foram o apartamento de Renata? Havia um clube. De verdade, havia amigos com quem jogava de vez em quando, talvez, para manter a cobertura coerente, para que se eu perguntasse, haveria alguém para confirmar? Não saberia responder. Não sei até hoje com certeza o quanto era mentira e o quanto era verdade misturada à mentira para que a mentira parecesse mais real. O que eu sabia, naquela manhã que começava a clarear pela janela do escritório, era que meu marido estava num hospital com tubos saindo do corpo e que eu estava sentada no chão da vida que pensei que tinha, e percebendo que uma parte fundamental dela tinha sido construída em cima de um buraco que eu nunca vi. Fui ao hospital com os documentos do seguro. Entrei no quarto onde Roberto estava sedado, ainda inconsciente, ainda com os tubos e os monitores e o bip rítmico do coração que confirmava que ele estava vivo. Me sentei na cadeira de plástico ao lado da cama e o olhei. O rosto do Roberto era familiar até doer. Cada linha, cada mancha, cada fio de cabelo branco que tinha substituído o castanho dos primeiros anos. Eu conhecia aquele rosto melhor do que o meu próprio. Tinha dormido ao lado dele por 35 anos. Tinha acordado para ele todas as manhãs. E, ao mesmo tempo, era o rosto de um estranho. Essa é a coisa mais desorientante que já experimentei na vida. A familiaridade extrema e o desconhecimento extremo ocupando o mesmo espaço ao mesmo tempo. Quem era você, Roberto? O médico veio explicar o procedimento cirúrgico. Assinei os papéis com uma caligrafia que não reconheci como minha. Letras grandes e irregulares de uma mão que segurava caneta, mas pensava em outras coisas. A enfermeira foi gentil. Perguntou se eu queria água, se alguém estava vindo me fazer companhia. Liguei para Ana. Disse que o pai tinha tido um AVC, que estava estável, que ela não precisava vir de madrugada, mas que viesse de manhã. Ana perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, não estava. Passei aquela noite no hospital, na cadeirinha de plástico, com as imagens dos extratos bancários e das fotos rodando na minha cabeça como um carrossel que não parava. Tentei dormir. Não consegui. Toda vez que fechava os olhos, via a caligrafia arredondada de Renata, Roberto, o Felipe passou no vestibular. Toda vez que abria os olhos, via o rosto do meu marido imóvel contra o travesseiro branco do hospital, inatingível,
incapaz de me dar qualquer resposta. Fui embora antes da Ana chegar. Precisava de casa. Precisava de silêncio que não fosse o silêncio do hospital. Precisava de espaço para pensar. O que eu fiz nos dias seguintes, enquanto Roberto ficou na UTI e depois no quarto comum enquanto se recuperava, foi voltar ao escritório todas as noites depois de visitá-lo no hospital. Sentava na cadeira dele, não mais no chão, desta vez na cadeira, e lia. Lia tudo o que estava nas pastas, metodicamente, pasta por pasta, ano por ano, como se fosse uma arqueóloga escavando camadas de uma civilização enterrada. Aprendi coisas sobre a vida do meu marido que nenhuma esposa deveria aprender dessa forma. Aprendi que o apartamento de Renata ficava num bairro tranquilo, a 20 minutos da nossa casa de carro. Que Felipe nasceu quando nosso casamento tinha 4 anos, quando nossa filha Ana tinha 2. Que Roberto tinha uma conta corrente separada, aberta 6 meses antes do nascimento de Felipe, que eu nunca soube que existia, que pagava o apartamento, a escola, o plano de saúde, as despesas mensais de outra família, enquanto eu gerenciava o orçamento da nossa com o dinheiro que depositava na conta conjunta. Aprendi que havia cartas, não muitas, mas ao final, porque com o tempo foram substituídas pelas mensagens de celular que não pude acessar. Mas os primeiros anos, havia cartas manuscritas guardadas numa caixinha de madeira no fundo do armário do escritório. Li todas. Não me arrependo de ter lido. Eram cartas de alguém que estava construindo algo com o meu marido, algo que tinha nomes e datas e emoções, e que existia em paralelo à vida que eu pensava que vivíamos. A última carta era de quase 15 anos atrás. Após isso, silêncio de papel. O mundo tinha migrado para as telas. No quarto dia, Roberto foi transferido para o quarto comum. Continuava fraco, com dificuldade de falar, mas consciente. Me olhou quando entrei. Nos olhamos por um momento longo. Não disse nada sobre as pastas. Não naquele dia. Não naquela semana. Roberto precisava de tranquilidade para se recuperar. O médico foi claro sobre isso. E a despeito de tudo, a despeito do buraco que havia se aberto debaixo dos meus pés, eu não era capaz de desejar que ele morresse ou que ficasse mais doente do que estava. Sou assim. Sempre fui assim. Isso não é fraqueza, é só quem eu sou. Mas enquanto ficava ao lado da cama de hospital do meu marido e respondia às perguntas da Ana com meias verdades, e enquanto as pessoas me perguntavam, como você está? E eu dizia, estou bem, enquanto tudo isso acontecia na superfície, lá embaixo, nas camadas que ninguém via, eu estava me tornando outra pessoa. Não foi do dia para a noite. Foi lento, como quando uma fratura que a gente ignorou por anos finalmente pede atenção. Foi um processo de acordar que acontecia em câmera lenta enquanto eu lia as pastas do escritório do Roberto e entendia que o Roberto que eu amei existia de verdade, mas incompleto. Era real. Mas era metade. A outra metade tinha passado 35 anos numa terça-feira que eu nunca fui convidada a ver. Eu precisava de respostas. Não de Roberto, ainda não. Ele não estava em condições e eu não estava pronta. Precisava de respostas que viessem de outro lugar. O endereço do apartamento estava na escritura. No 6º dia depois do AVC do Roberto, numa tarde cinzenta de outubro em que a garoa de São Paulo deixava tudo úmido e levemente irreal, eu entrei no carro e digitei o endereço no GPS. A rua era tranquila. Árvores grandes dos dois lados. Aquelas tipuanas que viram o bairro envelhecer, calçadas irregulares e cheias de raízes. O tipo de rua que parece igual a si mesma há décadas. O prédio era pequeno, 4 andares, fachada cor de creme com portão de ferro cinza. Sentei no carro em frente por muito tempo. O motor esfriou. A garoa continuou. Não estava fazendo aquilo por vingança. Quero que fique claro, para você que está me ouvindo agora, que o que me moveu para aquele bairro naquela tarde não foi raiva nem desejo de destruir nada. Era algo mais fundo e mais calmo e mais assustador do que raiva. Era a necessidade de ver, de entender, de colocar um rosto no nome de Renata e uma dimensão real no apartamento que era até agora só um número de rua numa folha de escritura. Vi quando ela saiu. Era mais jovem do que eu. Uns 10 anos, talvez. Cabelos escuros como nas fotos, mas mais longos agora, presos num rabo de cavalo. Carregava sacolas de mercado, andava rápido, a cabeça ligeiramente inclinada contra a garoa.
Havia uma normalidade nela que me golpeou com força inesperada. A normalidade cotidiana de uma mulher voltando da compra para casa, uma normalidade que era exatamente a mesma da minha e que existia a 20 minutos da minha porta sem que eu soubesse. Não desci do carro, não naquele dia. Voltei para casa e fiz o jantar e liguei para a Ana para saber como ela estava e respondi e-mails e me comportei da mesma forma que me comportava toda a tarde há 35 anos. Mas por dentro, algo tinha se assentado, uma clareza que não era confortável, que não era agradável, que era, acima de tudo, honesta. Eu sabia o que precisava fazer, sabia o que a situação exigia, só precisava de mais uns dias para juntar as peças e a coragem. Roberto voltou para casa após 12 dias de hospital. Chegou mais magro, mais quieto, com uma ligeira dificuldade de falar que o médico disse que melhoraria com fonoaudiologia. A Ana tinha ido embora 2 dias antes. Precisava voltar para o trabalho e para os filhos dela. Ficamos os dois sozinhos numa casa que subitamente parecia ter paredes que me olhavam. Preparei o quarto para ele. Arrumei os remédios na mesinha de cabeceira. Fiz sopas e vitaminas e tudo que era recomendado para a recuperação. Cuidei dele. Isso também pode parecer fraqueza para algumas pessoas, cuidar de quem te feriu. Mas cuidar do Roberto enfermo não era perdoá-lo, não era fingir que as pastas transparentes não existiam, não era abrir mão de 1 centímetro da clareza que havia chegado em mim naqueles dias. Era só o que era. Um ser humano cuidando de outro ser humano que precisava de cuidado. Na segunda semana em casa, numa tarde de sábado em que o sol apareceu finalmente e eu me sentei na cama de frente para ele com as mãos juntas no colo, eu perguntei: Roberto, eu preciso te perguntar uma coisa e preciso que você me responda com honestidade. Tudo que te peço é honestidade. Ele me olhou. Havia algo no olhar dele que me disse que ele sabia, que alguma parte dele, talvez, havia esperado por aquele momento. Talvez com alívio, talvez com terror, provavelmente com os dois. Eu encontrei as pastas. O silêncio que caiu entre nós teve textura. Tinha a textura dos anos e das terças-feiras, e das sopas que fiz, e das viagens que planejamos, e das noites que dividi com ele, enquanto ele dividia outras noites com outra pessoa. Tinha o cheiro do escritório gelado e da garoa de outubro, e do hospital onde assinei papéis com uma caligrafia que não reconheci. Roberto fechou os olhos. Quando abriu, havia lágrimas, e então ele me contou. A história que o Roberto me contou naquela tarde de sábado levou horas. Começou no início da nossa vida de casados, em algo que ele descreveu como um momento de fraqueza, mas que eu, com o que aprendi sobre mim mesma naquelas semanas, reconheci como uma escolha. Sempre é uma escolha. A fraqueza pode abrir a porta, mas quem passa pela porta é a pessoa, inteira e responsável. Ele conheceu Renata 2 anos depois de casarmos, não no clube de sinuca. O clube existia de verdade, mas num evento de trabalho. Um jantar de empresa, um sábado em que eu não fui porque a Ana estava doente. Começou devagar, ele disse, com o tom de quem narra um acidente de carro, como se as coisas tivessem acontecido com ele e não dentro dele. Eu ouvi tudo, não interrompi. Aprendi, naquelas semanas de espera e de leitura e de tarde sentada no carro em frente ao prédio cor de creme, que interromper seria perder, que ouvir inteiro era meu direito e meu poder. Quando Renata ficou grávida, Roberto disse que tentou terminar, que ficou em pânico, que pensou em fugir da situação de 20 maneiras diferentes. Mas Renata estava grávida e era uma pessoa real com uma vida real e um bebê que seria uma pessoa real. E Roberto, que eu conhecia como homem de compromisso, que era o tipo de homem que lembrava dos detalhes e trazia galhos de jasmim, aplicou esse mesmo compromisso para aquela situação. Comprou o apartamento, abriu a conta, fez a transferência todo mês no dia 15 e continuou casado comigo. Por que, Roberto? Isso foi a única coisa que perguntei durante toda a conversa. Por que não me disse? Por que não saiu? Por que continuou aqui sabendo o que sabia? Ele ficou em silêncio por muito tempo. Porque eu te amava, ele disse. E eu acredito que ele acreditava nisso. O que ele nunca entendeu, o que levei anos para entender também, é que amor sem verdade não é amor. É uma performance do amor. É a sombra dele. Tem a forma, mas não a substância. Perguntei sobre o Felipe. Roberto disse que o rapaz sabia que tinha um pai que não morava com ele. Sabia que Roberto era casado, que havia outra família. Renata havia sido honesta sobre isso desde sempre. Uma honestidade que, ironicamente, ela teve com o próprio filho que o meu marido nunca teve comigo. Felipe tinha 21 anos. Havia passado no vestibular de engenharia. Cresceu, pelo que Roberto contava,
sem ressentimento, ajustado, um rapaz bom. Uma vida construída no segredo, mas que havia de alguma forma encontrado seu próprio equilíbrio. Enquanto ouvia, olhei pela janela do quarto para a rua lá embaixo. As tipuanas do meu bairro, diferentes das do bairro de Renata, mas igualmente velhas e igualmente indiferentes a tudo que acontecia embaixo delas. E pensei nessa coisa estranha que é o tempo, como ele passa e tudo fica, e ao mesmo tempo nada fica igual. Como 35 anos podem ser uma vida inteira e, ao mesmo tempo, um piscar de olhos dependendo de onde você está parada quando olha. Quando Roberto terminou de falar, ficamos em silêncio por um longo tempo. Então eu disse o que havia decidido dizer, não no impulso, não com a voz quebrada, não com as mãos tremendo, com a voz do tipo de calma que não é submissão, como eu descrevi para você mais cedo, a calma de quem decidiu. Roberto, eu precisei de 35 anos para entender que a confiança não é uma dívida que o outro tem que pagar. É uma escolha que eu faço. E estou escolhendo não mais fazer essa escolha com você. Ele chorou. Eu não. Já tinha chorado sozinha, nas noites do escritório e nas tardes de garoa no carro, em frente ao prédio cor de creme. E aquelas lágrimas foram honestas e merecem ser honradas. As dele também eram honestas. Mas honestidade não resolve tudo. Às vezes resolve nada. Às vezes vem tarde demais para mudar o que foi construído com mentiras durante décadas. Ana soube numa tarde de domingo em que foi nos visitar e encontrou a mala na sala. Não a mala de Roberto, a minha. Havia decidido que seria eu a sair. A casa era nossa e seria dele, pelo menos enquanto as questões legais não fossem resolvidas. Eu iria para o apartamento da minha amiga Cristina, que havia me oferecido o quarto de hóspedes, sem fazer perguntas, quando liguei 2 semanas antes. Mãe, o que está acontecendo? Não menti para Ana. Ela tinha 40 anos, era adulta, tinha direito à verdade sobre o pai que ela adorava e que havia sido uma presença boa na vida dela, afastado às vezes, mas presente quando importava, ou pelo menos é o que a gente pensa até descobrir o quanto estava ausente nas terças-feiras. Contei com cuidado, sem dramatismo, da forma mais neutra que consegui. Deixei ela processar. A reação da Ana foi daquelas que ensinam. Não houve escolha de lado imediata. Não houve explosão. Houve um silêncio longo. Depois uma única pergunta. Você está bem, mãe? E quando respondi que estava bem de uma forma que pela primeira vez era verdade, ela acenou com a cabeça de um jeito que me disse que entendia mais do que estava dizendo em voz alta. Os filhos sabem mais do que a gente imagina. Sempre sabem. Fui embora numa tarde de novembro. 2 meses depois do AVC, com 2 malas e a planta de suculentas que havia cultivado por 10 anos e que de nenhuma forma eu deixaria para trás. Roberto ficou na porta. Não pediu que eu ficasse. Não depois das nossas conversas, sabia que não havia mais o que pedir. Só ficou na porta com aquele rosto familiar estranho que eu conhecia até doer e via pela primeira vez sem a camada de ilusão que havia coberto tudo por tanto tempo. Não foi um adeus dramático. Foi apenas o fim de uma coisa que já havia terminado sem que eu soubesse. Terminado não naquele dia, mas anos antes, na primeira terça-feira em que ele foi para o apartamento de Renata e eu apaguei a luz às 10 da noite, como ele havia pedido. O divórcio levou 1 ano. Não foi fácil. Os divórcios raramente são. Houve conversas difíceis sobre bens, sobre o apartamento de Renata, que tecnicamente havia sido comprado com dinheiro da nossa vida em conjunto. Houve um advogado paciente e uma juíza que ouvia com uma expressão que não julgava ninguém. Houve dias em que acordei e o primeiro pensamento era uma dor tão física que parecia impossível que não tivesse corpo. Mas havia também outras coisas. Havia o quarto de Cristina que cheirava a lavanda e onde eu dormia melhor do que havia dormido em anos, sem conseguir explicar porquê. Havia as conversas de madrugada com ela, que conhecia partes da minha história de antes do Roberto e que me lembrava, só com a sua presença, de quem eu era antes. Havia os sábados de manhã em que passei a tomar café em padarias diferentes, explorando padarias do bairro como se fosse uma pesquisadora, e descobri que tinha preferências sobre café que nunca havia desenvolvido, porque o café do Roberto era sempre o mesmo, e eu simplesmente tomava o café do Roberto. 4 meses depois de sair de casa, fiz algo que havia adiado por semanas. Liguei para o número de Renata, que havia copiado dos extratos, e esperei. Ela atendeu no 3º toque. A conversa foi curta, 10, 15 minutos talvez. Não fui para brigar, não havia nada para brigar sobre. Fui porque precisava fechar um círculo que havia ficado aberto.
Precisava falar com a única outra pessoa no mundo que entendia completamente o que era viver ao lado da metade de Roberto sem saber da outra metade. Descobri que Renata sabia da minha existência desde o início. Sabia que Roberto era casado. Havia entrado naquilo com os olhos abertos, ou pelo menos com os olhos mais abertos do que os meus, que é diferente de dizer com sabedoria completa. Ela também foi traída a seu modo, não do mesmo jeito que eu, mas havia sido prometida uma coisa que nunca veio. Havia esperado por uma escolha que Roberto nunca foi capaz de fazer. Havia criado um filho sozinha, porque um pai que vai às terças, mas vive em outra casa, não é exatamente um pai presente. Não a perdoei naquela ligação. Não havia nada para perdoar ou não perdoar. Não era assim que eu precisava enquadrar aquilo para seguir em frente. Só ouvi, e ela ouviu. E quando desligamos, havia um silêncio diferente. Não o silêncio do escritório gelado com os extratos espalhados no chão, mas o silêncio de duas pessoas que atravessaram algo enorme e saíram do outro lado. A vida foi se reorganizando com a lentidão paciente das coisas que se reorganizam de verdade. Aluguei um apartamento meu, pequeno, mas absolutamente meu. Cada detalhe escolhido sem negociar com os hábitos de mais ninguém. Coloquei a planta de suculentas na janela da sala. Fiz um curso de pintura em aquarela que havia pensado em fazer por anos e sempre adiava. Voltei a ver amigas que haviam ficado na periferia da vida durante a era Roberto. Não por culpa dele, mas porque o casamento havia me centrado a ele, da mesma forma que um planeta se centra ao Sol, e eu havia perdido de vista as próprias órbitas. Roberto se recuperou do AVC. Fica mais quieto agora, pelo que Ana me conta. A fala melhorou quase completamente. Ele e eu não temos contato, não havia motivo para manter, mas Ana transita entre os dois com o amor equilibrado de filha que sabe separar as histórias dos pais da história dela mesma. Orgulho muito dela por isso. Renata e Felipe seguem a vida deles. Não é minha história para contar, e eu sigo a minha. Tem uma coisa que aprendi com tudo isso que não aprendo em mais nenhum lugar. O corpo sabe antes da mente. O corpo sabe antes do coração. Aquela noite em que encontrei o cartão de visita com o número no bolso do casaco do Roberto e fiquei 2 minutos olhando para ele antes de dobrar e guardar, o meu corpo sabia. Havia uma contração no estômago, uma tensão no ombro direito, uma resistência pequena e bem comportada no fundo da garganta. Eu escolhi não ouvi-lo. Durante 35 anos, escolhi não ouvir. Não me culpo por isso hoje. Entendo por que fiz o que fiz, quero dizer. Entendo a mulher de 25 anos que se apaixonou e construiu e confiou. Entendo a mulher de 40 que já havia investido tanto que o custo de ver parecia maior do que o custo de não ver. Entendo a mulher de 50 e poucos que já havia definido sua identidade tão completamente em torno daquele casamento que ver a verdade sobre ele seria ver a verdade sobre si mesma, e isso dói de um jeito diferente de tudo. Entendo, mas não vou mais escolher aquilo, porque há uma diferença entre confiar e renunciar à própria percepção. Eu havia confundido as duas coisas. Havia achado que confiar significava nunca questionar, nunca desconfiar, nunca fazer a pergunta que talvez trouxesse uma resposta difícil. Mas confiança verdadeira não tem medo da pergunta. Confiança verdadeira é aquela que, se testada, se mantém. E o que eu tinha não era confiança, era fé cega, que é outra coisa. A fé cega não olha, não por amor, mas por medo. Medo do que pode estar do outro lado da pergunta. Hoje, acordo de manhã, e a primeira coisa que ouço é o silêncio do meu apartamento. Não o silêncio pesado de uma casa onde havia segredos. O silêncio limpo de um espaço que é completamente meu. E nesse silêncio, nas manhãs em que estou aqui com meu café e a janela com luz de quem sabe de qual estação, porque estou aqui há pouco mais de 1 ano, e ainda me surpreende que as estações passem com velocidade, nesse silêncio eu penso que a mulher que entrou naquele escritório às 2 da manhã buscando papéis de seguro e encontrou uma vida inteira que não sabia que existia, essa mulher precisou partir para me encontrar. Não é uma frase bonita de livro de autoajuda, é literal. Eu estava perdida dentro de uma vida que achava que era minha, e precisei que ela desmoronasse para descobrir que havia algo debaixo do desmoronamento que era mais sólido do que tudo que havia caído. Sou mais velha agora, mais quieta em alguns aspectos, mais barulhenta em outros. Tenho a Ana que me liga toda semana, e o curso de aquarela que me ensinou que eu não tenho controle nem sobre a água, nem sobre o pigmento, e que isso não é o fim do mundo. Tenho a Cristina que me conhece há décadas e que continua sendo a pessoa que atende no terceiro toque.
Tenho a planta de suculentas que sobreviveu ao apartamento do casamento e vai sobreviver a tudo. E tenho, pela primeira vez em muitos anos, o hábito de ouvir o que meu corpo me diz. O estômago contraiu. Presta atenção. O ombro ficou tenso. Pergunta por quê. A garganta fechou. Respeita isso. O corpo é o primeiro a saber. Foi sempre o primeiro a saber. Eu é que aprendi tarde, mas aprendi. E essa é a coisa que mais quero te dizer, a você que está me ouvindo agora do outro lado dessa história. Você sabe, você já sabe. Há algo dentro de você, alguma percepção pequena e calada, e muito bem treinada para ser ignorada, que sabe. Talvez seja sobre o casamento, talvez sobre outra coisa, um relacionamento, um trabalho, uma situação que você mantém, porque o custo de ver parece maior do que o custo de não ver. Mas o custo de não ver é pago com juros. São pagos com anos, com terças-feiras, com o cartão de visita que você dobra e coloca de volta na gaveta e não pergunta nada. Se você está num relacionamento onde precisa diminuir a própria percepção para manter a paz, essa não é paz, é anestesia. Se você está com alguém que exige que você não ouça o que seu próprio corpo diz, essa exigência é a resposta que você está evitando. Se você já se pegou olhando para uma situação e dizendo a si mesma que está exagerando, sendo dramática, inventando problema onde não há, me escuta. Você conhece a diferença entre exagerar e perceber. Conhece. Você só foi treinada a não confiar nessa diferença. Treinar a confiar novamente leva tempo. Levou para mim. Às vezes, ainda vacilo. Às vezes, ainda ouço aquela voz antiga que diz: não faça a pergunta, não complica, deixa pra lá. Mas agora reconheço essa voz pelo que é: o medo. Não a sabedoria, não a confiança, não o amor. O medo. E o medo, aprendi, é mau conselheiro quando se trata de si mesma. Não estou dizendo que o fim do casamento foi fácil. Não estou dizendo que a dor foi pequena, ou que as noites foram todas leves, ou que não houve dias em que olhei para o apartamento vazio e senti o tipo de solidão que tem peso específico e endereço. Estou dizendo que do outro lado dessa dor havia algo que eu não sabia que existia. Eu mesma. Inteira, sem a camada de fé cega e aquiescência e silêncio escolhido que eu havia confundido com amor por décadas. Do outro lado, havia o café da padaria de sábado, e a aquarela que não obedece, e a planta na janela, e o silêncio limpo da manhã. Do outro lado, havia a Cristina que atende no terceiro toque e a Ana que me liga toda semana e o corpo que eu aprendi a ouvir antes que ele precise gritar. Do outro lado havia, simplesmente, uma vida que é minha. E isso descobri com 60 e alguns anos, que não vou mentir dizendo que não pesam. Isso é suficiente. Mais do que suficiente. Antes de me despedir, quero pedir algo muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like se esta história tocou seu coração. Isso me ajuda a saber que não falo sozinha e que estas histórias chegam a quem precisa delas. Conte nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Diga o que achou desta história e o que você teria feito no meu lugar. Adoro ler cada comentário. Cada história compartilhada aqui nos lembra que não estamos sós, que nossas vivências importam e que sempre há uma forma de recomeçar.